Olá, e começamos mais um programa Consumo em Pauta e hoje vamos tratar de um assunto que mexe muito no bolso do brasileiro: reajuste dos planos de saúde individuais e familiares. A ANS fixou o limite de 9,63% para o período de maio de 2023 a abril de 2024. No ano passado, esse reajuste, que vigorou agora até abril de 2023, foi de 15,5%, ou seja, caiu bastante. Que bom, né? Agora, como é feito esse cálculo do aumento? Como a sinistralidade implica no reajuste? E o que o consumidor pode fazer se o reajuste impactar muito seu bolso? Esses são alguns dos assuntos que nós vamos conversar com o Rogério Scarabel. Ele é um ex-diretor da ANS, portanto, Agência Nacional de Saúde, né, Suplementar de Saúde, e ele é sócio da M3BS Advogado, portanto, ele é um advogado. Ele já está aqui com a gente. Oi, Scarabel, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta, prazer te conhecer. Olá, prazer é todo meu. Um abraço a todo mundo aí da equipe. Scarabel, a ANS informou agora, recentemente, né, o reajuste que vai ser aplicado nos planos de saúde. Uma das dúvidas dos leitores do Consumo em Pauta é quando ele começa a ser aplicado? Excelente pergunta, inclusive, porque nós precisamos esclarecer duas coisas importantes. A primeira é que o 9,63 ele é o teto. A agência ela não define o reajuste, tá? Ela define um teto máximo de reajuste, ou seja, nenhuma operadora pode fazer o mais do que 9,63, mas pode fazer o menos. Outro ponto importante é que esse reajuste ele vale apenas para os contratos de planos individuais e familiares. Então, os empresariais, o PME, os de adesão, os coletivos empresariais, eles não seguem esse percentual. É claro que ele é um excelente, faz uma excelente base, né? Ele ancora essa discussão em volta desse reajuste, mas não serve para esse tipo de contrato. Então, nós estamos falando aqui de um ambiente com 9 milhões de pessoas, né? 16% de todos os planos de saúde. Agora, respondendo mais objetivamente a pergunta, é muito importante ficar atento, porque ele é divulgado com base em maio. Então, todos os contratos que aniversariam entre maio e abril de 2024 incide o 9,63%, mas somente incidirá na data de aniversário do contrato. É muito importante que se diga. Então, se o seu contrato foi assinado em abril, por exemplo, o reajuste somente incidirá em abril de 2024, porque agora em abril passado ele já teve os 15,5%, né? Do que é referente ao reajuste do ano de 2022. Então é importante ficar atento. Outra coisa, se você me permite, que é bastante importante ficar atento, é que é obrigatório que a operadora destaque no boleto qual o valor da parcela, qual o reajuste, o percentual do reajuste, quanto que isso significa em dinheiro e qual que é o valor que a parcela passará a custar a partir de então. E se você me permite mais uma coisa aqui para eu já aproveitar também, que faz todo sentido, nós temos que lembrar que durante o ano também pode ocorrer o reajuste por faixa etária. Sim, eu quero E falar aí, com você sobre isso também. então tá bom. Então Esse é eu um outro gosto de ponto que pega bastante, né? isso, eu E a gosto gente de falar. entra daqui a pouquinho nesse assunto. Primeiro, eu Tá queria, bom. a gente falando ainda de aniversário, quer dizer, o conveniado, o cidadão, o consumidor aí, ele tem que ter bem claro em que mês do ano ele assinou o contrato, e a partir daquele mês é que ele vai ter o reajuste. Agora, como só foi anunciado agora, quase final de junho, e quem teve aniversário em maio, como que vai ficar? Não foi reajustado em maio. Ele vai pagar Tá tudo de bom. uma vez, agora o de maio e de junho, acrescenta tudo na parcela de julho? Boa pergunta também. Vamos lá.
Normalmente, como foi divulgado no dia 12 de junho, algumas operadoras já processaram seus boletos. Então, provavelmente, ele pode ser que esse reajuste não tenha vindo no mês de junho também, ou seja, para pagamento em julho. Então, ele receberá na competência de julho o mês de maio, e na competência de agosto o mês de junho. Então, se a operadora levar, por exemplo, 3 meses para fazer essa aplicação, os 3 meses só podem ser diluídos no mesmo número de parcelas que faltaram. Então, se ele já emitiu a parcela vai emitir de junho, então sim, em julho ele pagará julho e maio. Se não, ele pagará julho, maio e junho em agosto, junto com a parcela de agosto. Tá? Isso não pode ser cobrado em uma única parcela. Quer dizer, a diferença que ele deixou de pagar tem que ser dividida na quantidade de meses que ele deixou de pagar. O resumo é isso. Exatamente. O resumo é. Quer dizer, não vai impactar de uma vez só no bolso dele. Quem teve aniversário em maio não precisa ficar desesperado que vai pagar tudo de uma vez em julho, não, né? Não. Ele vai pagar junto com a parcela de junho, né? Em julho. Tá. Sim, haverá acumulação, mas se fosse em 2 meses, ele vai pagar um mês a cada mês subsequente. Como é calculado, ou qual é a base de cálculo desse reajuste? Tem 9,63, é quase 3 vezes mais a inflação do período, não? O cálculo, existe um cálculo, uma metodologia de cálculo, né, que a agência leva em consideração alguns fatores. O primeiro deles, numa proporção de 80%, é a base da variação da despesa assistencial, comparado de um ano para o outro. Então, em 2023, nós estamos falando de toda a despesa assistencial do ano de 2022, comparado com a despesa assistencial do ano de 2021. Isso dará o reajuste para 2023. Isso numa proporção de 80%. Os 20% restantes, ele é calculado com o IPCA. Então, você vê o percentual do IPCA, ali na cesta de produtos que compõem o IPCA, tem um ponto lá que chama contratos de plano de saúde, então isso daí ele é retirado da base de cálculo. Do restante que sobrar do IPCA, na proporção de 20%, então, ele é calculado para formar os 100% do reajuste. Tá? Depois tem um outro cálculo, que é a variação da faixa etária, né, porque já vai ser pago durante o ano, e também um fator de ganho de eficiência também, que é retirado. Mas para o que importa, para nós entendermos, é que 80% da variação da despesa assistencial. E para nós compreendermos ainda melhor, a variação da despesa assistencial, ele entra todo o custo do insumo, ou seja, tudo aquilo que foi gasto com a assistência, todos os valores que aumentaram, reajuste de medicamento, reajuste dos materiais, reajuste de honorários, ele entra nesse cálculo, né? E também a sua utilização, ou seja, a quantidade de vezes e quantidade de procedimentos que eu realizei. Então, é muito importante, e essa metodologia ela traz esse componente bastante importante e significativo, que é demonstrar para o cliente que o uso racional do plano de saúde ele levará também a um reajuste mais adequado de acordo com a sua necessidade. Porque se eu uso de uma qualquer forma, sem uma racionalidade, e fico usando e usando e usando, isso tudo se reflete no reajuste. Tá? Então, isso é muito importante que a pessoa tenha essa consciência de bem utilizar o sistema de saúde suplementar, tá? Porque tudo isso refletirá no reajuste. Nós temos que lembrar que nos planos de pessoas mais velhas, né, nossa renda ele vai diminuindo, né? Então, fortes impactos em reajuste podem causar, inclusive, a expulsão do beneficiário do plano, né? Então, realmente é bastante importante nós analisarmos. Você bem disse, né? 9,63 é muito maior do que a inflação e muito maior do que qualquer reajuste salarial que, pelo menos que eu tenha conhecimento, que houve Também. no Brasil. Uhum. E isso significa, isso tem o mesmo nome pode significar, chamar também sinistralidade, é isso?
Isso, É variação de isso, despesa assistencial é a sinistralidade. é a sinistralidade, tá. Agora, o que que o consumidor pode fazer se a operadora acabar colocando uma porcentagem maior do que o determinado pela ANS? Se for um plano individual ou familiar, não pode ter um percentual maior do que 9,63. Tá? Eu só vou fazer aqui uma observação, é que tem uma classe de planos que ele é um pouco maior, sim, tá? Algo em torno de 1,5%. Mas são produtos de algumas operadoras específicas, tá? Mas, no geral, ele não pode ser maior que 9,63. Isso ocorrendo, é importante que o beneficiário, né, o consumidor, entre em contato com a sua operadora através da ouvidoria ou do canal de atendimento, e uma vez não resolvido, então ele pode entrar nos canais de atendimento também da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS. Pode ser tanto pelo Uhum, site como pelo telefone e fazer a sua reclamação. tá. Agora, quando a gente começou a conversar, você falou também do reajuste por faixa etária, né? E as pessoas têm a impressão de que reajuste por faixa etária só acontece quando ela completa vai, uma idade mais para frente. Isso não é uma verdade, né? As faixas, Não, elas são determinadas a partir dos 18, se eu não me engano, 18 a 19, 19 a 23, se eu não me engano, alguma coisa assim. Todas essas faixas podem ter reajuste, né? exatamente. Durante de 0 a 60 anos de idade, porque depois de 60 anos não é mais permitido ter reajuste, né? Então, por faixa etária, então de 0 a 60 tem 10 faixas de reajuste. Tá? Eu confesso que eu não me lembro aqui todas as faixas, né? Mas ocorrem 10 faixas de reajuste. Ah, obrigado, meu cara. Agora ficou ótimo, obrigado. Ocorrem 10 faixas de reajuste, né? E a pessoa precisa, então, também ficar atenta que esse reajuste ele vai ocorrer na data de aniversário do seu aniversário natalício, né? Então, quando você Tá. fizer o aniversário, ele passa também a incidir. Por isso que eu estava falando, explicando a questão do reajuste, porque o reajuste de remuneração, ele ocorre apenas uma vez ao ano. Mas, se a sua faixa etária for aquela descrita nas faixas etárias de alocação de risco, né, que é a faixa etária, você então pode ter dois reajustes nesse ano. Um não pode somar, né? Não é 9,63, depois 9,63 mais a faixa etária. Não, é 9,63 e lá no aniversário a faixa etária, tá? E como que ele sabe qual seria esse reajuste por faixa etária? Isso já vem determinado em contrato? Isso vem determinado em contrato. Lá no contrato tem as faixas e qual que é o percentual de incidência que irá ocorrer, tá? Tá. Então, aí, Da primeira faixa até a sétima não pode ser maior e da sétima à décima também não pode ser maior que a da primeira até a sétima faixa, né? Ele é dividido em dois momentos as faixas etárias, de primeira a sétima e de sétima a décima, tá? tá, entendi. Agora, pesou tudo isso no meu bolso. Eu tenho alguma saída para isso? Quer dizer, eu posso, de repente, sair de um plano individual ou familiar, que é regido pela lei 9656, né? Se não me engano, é 9656, né? Isso. E ir para um plano de coletivo pode ser uma saída, ou eu mudar dentro de um plano individual familiar para uma outra operadora. Eu tenho essas opções, um que me ofereça um preço mais baixo? Tem sim, desde 2019, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, né, publicou a norma que prevê a portabilidade. Sabe a portabilidade do telefone, a portabilidade do banco? É a mesma coisa. Você pode fazer a portabilidade sem precisar cumprir as carências, ou seja, sem precisar esperar o atendimento. É claro que existem lá alguns requisitos, né, que precisam ser observados, como estar há mais de 2 anos no plano, estar em dia, né, ou seja, não estar inadimplente. Mas uma vez ultrapassados esses requisitos, você pode se movimentar para qualquer operadora, para qualquer tipo de plano dentro daquela sua faixa de preço, né, sem que haja qualquer necessidade de cumprimento de carência.
Inclusive, a agência, para auxiliar nessa visualização, ela desenvolveu o guia MS de planos. Quando Tá. você entra lá, você tem duas opções. O consumidor pode até consultar, eu quero contratar um plano agora. Ela pode ir lá consultar para ver qual que é o melhor plano que se encaixa dentro da rede, da sua cidade, se ele é nacional, se ele é municipal, se ele é um conjunto estadual, de cidades. Então, você pode fazer lá dentro da sua necessidade e da sua necessidade de preço. E se você quiser fazer a portabilidade, também você pode utilizar esse guia de planos, coloca lá seus dados, vai aparecer seu plano, todas as informações sobre todo o desenvolvimento dos contratos em que você esteve vinculado no longo da sua vida, aparece tudo lá, e a partir dali, com o seu plano, você vai fazer comparativos com outros planos de saúde para ver qual que o melhor se adequaria para você fazer essa alteração. Então, por exemplo, eu tenho um plano nacional, eu trabalho hoje e viajo muito. Então, é importante que eu tenha um plano nacional, concorda? Agora eu parei de viajar, meu trabalho agora é outro, eu trabalho aqui na cidade. Preciso de um plano nacional que custa muito mais caro? Não, então eu posso, dentro desse guia de planos mesmo, diretamente, já fazer a simulação e a operadora é obrigada a te receber no prazo de 10 dias. Se ela não se opuser no prazo de 10 dias, você já está naquele plano e já passa a pagar aquele valor que você decidiu. E também as operadoras, dentro da própria operadora, é importante conversar com a operadora, também tem planos menores, né? Planos nacionais, para regionais, para municipais. A rede não dá aquele hospital tão famoso, tão elegante, mas tem um outro também muito bom, objetivamente, que não oferece tanto conforto, tanto luxo, e aí eu posso, então, estar adequando a minha necessidade ao tratamento, ao plano de saúde. Sim, inclusive a gente já deu dicas aqui no Consumo em Pauta, falando que, olha, mudar de plano, ficando na mesma operadora, mas reduzir depois seu plano de nacional para local, né? E aí, caso você precisa viajar, faça um seguro viagem que vai te cobrir tudo, mas você não vai estar pagando isso todos os meses, uma cobertura que você não está usando todos os meses, né? Eu acho essa uma boa dica, né? Excelente dia. Sabe que eu nunca tinha me atentado a atrelar esse tipo de lógica mesmo. Faz um seguro viagem só para fazer o transfer, né? O Uhum. transporte médico para a sua base. Excelente dica, muito legal. É, Vamos pensar nisso também. a gente já fez algumas matérias mostrando isso, que acaba saindo bem mais barato, e no dia a dia, no mês a mês, né, não impacta tanto o bolso do cidadão, não precisa Com ficar pagando certeza. um plano nacional, né? Agora, vejo chega muitas questões aqui de pessoas dizendo que, olha, não consegue mudar, com base na Lei 9.656, dificilmente consegue encontrar planos de saúde para fazer essa migração. Não há oferta de planos individuais e familiares sem ser os coletivos. E aí, o que ele pode fazer se ele não conseguir encontrar? Olha, isso pode realmente acontecer, tá? Mas é importante, assim, nós entendemos que das 690 operadoras existentes, cerca de 500 oferecem o plano individual. Tá? Então, é importante fazer essa consulta no guia de planos, inclusive se por acaso, em balcão, você vê que está sendo vendido um plano de saúde individual e lá no guia de planos você não o encontrar, é importante informar a ANS sobre essa ocorrência também. Tá? Isso é muito importante estar atento a isso. Toda não conformidade que se observar é muito importante levar para a agência. Esse é um insumo regulatório, né, para que a agência desenvolva o seu trabalho de forma bastante ágil e bastante prudente. Então, também isso realmente pode acontecer de não ter na operadora é, um plano de saúde individual, tá? Então, aí tem que ver e ver qual que é o melhor plano se adequaria, né? Você tem planos, por exemplo, por adesão, né? Um profissional tem condições de migrar para um plano de adesão, onde ele se junta com um grupo de profissionais da sua mesma classe, né? Da mesma classe, categoria empresarial, e pode, então, fazer essa migração e não precisa cumprir carência, Cumprir carência. tá? A Agora, portabilidade de carência ocorre de qualquer plano para qualquer plano, tá? tá, mesmo com doença pré-existente?
Não há que se falar em doença pré-existente em portabilidade de Tá. carência, porque você Uhum, já ótimo. cumpriu o Já CPP. cumpri. Por isso que eu falei, tem aqueles requisitos. Então, assim, por que são 2 anos? Porque o prazo máximo de CPP é 2 anos. Então, assim, falei, tem outros requisitos. Então, assim, se eu estou cumprindo a minha doença pré-existente, né, que estão no prazo máximo de 2 anos, então eu não posso transferir, tá? Mas, se eu já cumpri esse E prazo, eu transito em qualquer plano sem cumprimento de carência, tá bom? tá. Agora você falou do plano de adesão, mas o plano de adesão, o reajuste dele não é com base na ANS também, Exatamente. né? Aí Perfeitamente. é outra base de cálculo, né? É outra base de cálculo. Se for um plano com menos de 29 vidas, ele é um pool de risco, ele é um pool de vários planos de uma mesma operadora, que esse ano variou em torno de 16% na média, né? Claro, vamos for um pouco Uhum. mais, um pouco menos, dependendo do desempenho das carteiras, mas é bem, bem, bem informado. Não é o mesmo percentual do indivíduo. Pode até ser, e pode até ser menos, né? É importante a gente entender, mas não é o mesmo percentual. O consumidor tem que ficar preocupado com o plano de saúde dele em razão de reajustes, de atendimentos, ou a gente está vivendo uma fase de tranquilidade? Nunca. Esse é um mercado bastante conflituoso, né? Nunca tem assim uma forma de ter uma paz perene. Uhum, tá. Mas eu penso que o consumidor deveria estar mais próximo da operadora de saúde. Ele deveria estar mais próximo do seu prestador, ele deveria interagir mais, entender mais, compreender mais a lógica regulatória e entender que aquilo que está no rol da ANS, por exemplo, já está precificado. O que está no rol é o que traz igualdade, o que está no rol é o que foi testado, é o que foi analisado, é o que verdadeiramente traz benefícios, né? Não aceitar qualquer tipo de oferta que não esteja adequado à regulação. A gente ouve muitos negócios de fraude nos reembolsos, a pessoa pede login e senha, sempre desconfiar dessas ações, né? E sempre utilizar a ouvidoria das operadoras e também o canal de comunicação da ANS, né? Você pode ligar para a ANS só para pedir informação e vai ser bem atendido para que você adquira conhecimento para saber se o que estão fazendo para você está certo ou está errado, porque no final das contas, como nós já dissemos, quem vai pagar somos nós, os Somos beneficiários, né? dever do consumidor. Scarabel, obrigada, nosso tempo está acabando. Obrigada por ter conversado com a gente, por trazer essas informações. Acho que você foi bem claro, acho que o cidadão vai conseguir entender legal o que que é esse reajuste, quando que ele vai ser aplicado, como que isso vai impactar no bolso dele e quais são as saídas dele. Te agradeço muito aqui a sua participação e espero voltar a Imagina. falar com você sobre isso. Olha, eu que agradeço a gentileza do convite, de ter lembrado do meu nome para participar do programa aí, da gravação, e estou super à disposição, quando você achar que eu posso contribuir com alguma coisa, por favor, entre em contato, que eu farei com o maior prazer. Com certeza, informação é o que a gente sempre está precisando na área de relações de consumo, né? Tá bom. Tá bom, muito obrigada. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. E hoje conversamos com o Rogério Escarabel sobre o reajuste dos planos de saúde. E ele é ex-diretor da ANS e sócio da M3BS Advogados. E a gente volta na próxima semana. Até lá.